Oi, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do segundo ano. E hoje a gente vai iniciar uma matéria nova. Nas últimas aulas nós falamos bastante de Descartes, maturamos bastante a ideia cartesiana. Descartes é um filósofo que cai muito no Enem, cai muito na UERJ, ele é muito importante na perspectiva da modernidade, ele é muito importante para a nossa compreensão dos conceitos de liberdade, de sujeito, de indivíduo, de autonomia de pensamento. E ele vai inaugurar, assim, uma nova fase na filosofia e também na forma de buscar conhecimento na modernidade. Se hoje, na contemporaneidade ou pós-modernidade, a gente tem uma visão de mundo, ela é muito ligada à perspectiva cartesiana. Então, a gente viu bastante as meditações cartesianas, a gente viu a questão do discurso do método, que abre as portas para uma outra linha filosófica. Hoje, a gente vai começar a ver o que a gente chama de empirismo. Empirismo é um movimento filosófico que está muito próximo em termos de tempo histórico do próprio Descartes. Inclusive, você vai ter uma discussão, né, entre os empiristas, mas você vai ter vários pensadores dessa linha e eles têm uma perspectiva muito diferente do que até então a gente tinha do processo de conhecimento desde a antiguidade. Qual é a base do empirismo? A filosofia empirista ela está ligada ao empírico, à experimentação. Então, o que isso significa? Quando o Descartes trouxe a ideia de que o indivíduo ele existe porque ele pensa, independente de questões externas, o fato dele pensar traz autonomia da existência dele e, de uma certa forma, uma liberdade, uma série de outros pensamentos começaram a aparecer. Porque se o ser humano ele possui autonomia, se o ser humano ele possui liberdade, isso significa necessariamente que o ser humano ele pode pensar e refletir o mundo independente das pressões externas. É óbvio que as pressões externas vão continuar existindo, mas também a gente vai ter uma série de mudanças. O que é o empirismo? O empirismo é um movimento da filosofia, é uma linha filosófica onde se entende que a única forma de se alcançar algum tipo de conhecimento é através da perspectiva da experiência. Até então, ninguém tinha falado sobre isso. Quando eu chamo a atenção constantemente de vocês, desde o primeiro ano do ensino médio, que eu falo, não coloquem o termo ciência na prova, não coloquem o termo experiência na prova, porque isso ainda não existia e vocês ficam com aquelas dificuldades de existir ou não existia, não existia. O conceito de experimentação para se chegar a uma verdade é um conceito que vem com os filósofos empiristas, que são filósofos modernos, onde eles saem da perspectiva de que para algo se transformar numa verdade, ela deve ser experimentada. Ou seja, ela deve passar por um processo de experiência. O empirismo vai inaugurar a ciência moderna, que é a ciência que a gente segue hoje. Mas por que o Descartes ele é tão importante para o empirismo? Porque o Descartes ele apresenta duas perspectivas, né? Primeiro, a dúvida metódica, que é uma base, inclusive, para o processo de experimentação. Você duvida de algo, então você tem uma base para o processo de experimentação, e a prova, a necessidade de provar algo, né? Você precisa provar algo. E aí, a partir dessa perspectiva da prova, os empiristas compreendem que é necessário provar algo através da experiência. E aí a gente vai ter várias fases do empirismo. A gente vai ter alguns pensadores que são muito importantes no empirismo, que é o David Hume e o Francis Bacon, que são pensadores extremamente importantes. O Francis Bacon, inclusive, ele é o pai do método científico, que vocês estudam, inclusive, no Fundamental 2, ainda na matéria de ciências, né? E depois vocês se aprofundam nisso em biologia. E não existe praticamente nenhuma forma de você seguir algo, né? Comprovar algo cientificamente sem passar pelo método científico. Então não existe o eu acho na ciência. O empirismo ele traz isso, ele vai trazer a perspectiva de que algo para ser verdade é necessário passar por um amplo processo de experimentação. E aí essa experimentação vai trazer uma verdade sim, que é universal. Quando a gente discute, por exemplo, algum medicamento hoje em dia, esse medicamento ele só pode ser utilizado a partir da perspectiva que ele foi provado cientificamente. E como é que você prova alguma coisa cientificamente? Através da experimentação. No início lá da Idade Moderna, quando aparecem os primeiros pensadores do empirismo, inicialmente eles vão acreditar em várias teorias que vocês estudaram em ciências, como geração espontânea, entre outras coisas. Mas o que é importante é que vai tendo um avanço, né, dessa perspectiva da experiência,
E aí você começa a ter uma série de pensamentos, uma série de questionamentos sobre a sociedade e sobre o mundo que não era permitido antes do Descartes. Por quê? Antes do Descartes, o ser humano era o quê? Apenas uma criatura divina. A partir de Descartes, o ser humano é o quê? Um sujeito pensante, independente, com liberdade. Então, os empiristas, se eles têm liberdade de reflexão, de pensamento, eles vão buscar todas as formas de obter esse conhecimento. E aí é muito interessante porque a gente começa a ter os embates, né, entre essas perspectivas. Quando a gente pensa, por exemplo, na teoria darwinista, o Darwin, ele demora muito tempo para fazer a publicação dos seus estudos, porque ele tem um confronto interno dele, porque se ele apresenta as comprovações, né, científicas da teoria da evolução, se ele apresenta a teoria da evolução, ele na verdade tá indo contra o criacionismo, e ele era uma pessoa muito religiosa. Então a gente vai ter vários desses embates, mas o que é interessante no empirismo é que ele vai inaugurar uma fase da sociedade que é irreversível. E isso quem faz é a filosofia. Inicialmente, os filósofos empiristas, eles vão acreditar que a única forma de obter conhecimento é através da racionalidade, tá? Através da experiência. Eles vão dizer que a racionalidade não traz nenhum tipo de conhecimento, e eles vão dizer que apenas a experiência vai trazer algum tipo de conhecimento. Que não existe nenhuma forma de você ter conhecimento sem processo de experimentação. E aí é uma forma até extrema, né, de você pensar, porque você antes tinha a racionalidade como processo de conhecimento e a partir de agora você já não tem a racionalidade, você tem apenas a experimentação. Mas é importante a gente entender que era uma perspectiva ainda de tentar organizar esse processo de conhecimento, ok? Nas próximas aulas, a gente vai entrar especificamente em três principais filósofos empiristas. A gente vai falar do David Hume, que é muito importante, a gente vai falar do Francis Bacon, a gente vai falar do Locke também, que é um filósofo empirista, mas que também vai estar um filósofo da área da política. Porque é bom lembrar que nesse período a gente não separa ainda em disciplinas, em processos de conhecimento organizados como área biológica, área de exatas, área de humanas. Todos os pensadores trabalhavam em todas as áreas. Então você vai ter alguém discutindo a questão do empirismo, mas também vai ter essa mesma pessoa discutindo uma questão política. Depois que a gente vê esses três pensadores empiristas, a gente vai entrar no Immanuel Kant, que é também um dos filósofos de extrema importância. Ele tem uma obra um pouco difícil de compreender, mas a gente vai ver só as partes principais, que são as partes que são importantes mesmo para a gente entender a importância dele. E a gente lembra que eu falei do Kant quando eu falei do início da filosofia moderna, né? Que ele traz a ideia da Revolução Copernicana, porque ele apresenta essa ideia numa obra dele e ele vai fazer um amplo trabalho em tentar juntar essa racionalidade e a função do empírico dentro da filosofia. Gente, dúvidas, mandem e-mail, dúvidas, tutoria, ok? Beijos, até a próxima aula.